Direto da redação. Mas há uma crise política que está instaurada no país em função do julgamento do Jair Bolsonaro, ex-presidente acusado de uma tentativa de golpe e agora também acusado de tentativa de obstrução na justiça. E essa tentativa de obstruir a justiça, por meio até de interferências externas e desobediência às medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal, rendeu ao Jair Bolsonaro uma prisão domiciliar que foi imposta pela Câmara, pelo Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro ontem ele passou já, foi a primeira, esta semana ele está passando aí os primeiros dias de prisão domiciliar. E ele permanecerá em prisão domiciliar por prazo indefinido, por prazo indeterminado. É o que você vai conferir agora na reportagem Jéssica do Amaral. Essa nova medida do Supremo Tribunal Federal determina, além da prisão domiciliar, que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça com a tornozeleira eletrônica. Ele também não pode receber visitas sem autorização do STF, nem usar o celular. Só os advogados e as pessoas que moram com ele vão poder manter contato, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a filha do casal e a enteada dele. Já as visitas que forem autorizadas não vão poder usar o celular, tirar fotos ou fazer imagens. E as medidas que foram determinadas no fim do mês passado pelo Supremo seguem valendo, né? Como o ex-presidente não poder usar as redes sociais diretamente ou por meio de terceiros. E todas essas medidas cautelares, elas fazem parte do inquérito que investiga Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por atuar junto aos Estados Unidos para retalhar o governo brasileiro e ministros do STF. Já a defesa do ex-presidente se disse surpresa, afirmou que ele não descumpriu as medidas fixadas anteriormente e que vai recorrer da decisão. Veja agora na reportagem todos os detalhes dessa última decisão do Supremo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que houve publicação nas redes sociais de falas feitas por Jair Bolsonaro pelo telefone durante as manifestações em apoio ao ex-presidente realizadas no último domingo. O conteúdo foi postado por apoiadores, incluindo os filhos de Bolsonaro. Moraes afirmou que o desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem de seu perfil do Instagram com a finalidade de omitir a transgressão legal. O ministro ainda ressaltou que não há dúvida de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Moraes enfatizou que a justiça não é tola e não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares, pela segunda vez, deve sofrer as consequências legais. Jair Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. No mês passado, Moraes determinou diversas medidas cautelares contra Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e restrição ao uso de redes sociais, incluindo perfis de terceiros. Em vários jornais do mundo repercutindo a prisão do Jair Bolsonaro e alguns desses veículos se reportam ele como o ex-presidente de extrema-direita. É o que você vai conferir agora na reportagem. Nos Estados Unidos, o The Washington Post afirmou que Bolsonaro está sendo acusado de liderar uma organização criminosa que conspirou para anular a eleição, incluindo planos para assassinar o presidente Lula. Já o The New York Times destacou que o caso envolvendo Bolsonaro está no centro da disputa tarifária movida pelo presidente Donald Trump contra o Brasil. O britânico The Guardian citou que, na decisão, Alexandre de Moraes argumentou que Bolsonaro violou a proibição de uso de redes sociais ao usar as contas de aliados para compartilhar mensagens contendo, abre aspas,
claro incentivo e incitação ao ataque ao Supremo Tribunal Federal e apoio aberto à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. Fecha aspas. Já a agência de notícias BBC destacou que a decisão de Moraes foi publicada um dia após manifestações de aliados do ex-presidente. Na Argentina, o diário Clarín também deu destaque a um trecho da decisão de Moraes que diz que a justiça não permitirá que um acusado a descarte como tola, acreditando que ela permanecerá impune por causa de seu poder político e econômico. No Oriente Médio, a rede de TV do Catar, Al Jazeera, destacou que a determinação ocorreu um dia após protestos em apoio ao ex-presidente de extrema-direita realizados em todo o Brasil. Em Brasília, o clima é de tensão. Ontem, na volta do recesso parlamentar, o que se viu lá foram protestos empreendidos por parlamentares de oposição que praticamente obstruíram o trabalho. Eles tomaram as respectivas mesas do Senado e da Câmara Federal, eles impediram a realização das sessões parlamentares. Você vai conferir agora, os parlamentares, eles ocuparam as mesas, você vai conferir agora na sequência da reportagem aí, e foi tenso o clima. Mas vamos conferir agora na reportagem, vamos. Na volta aos trabalhos do segundo semestre, deputados e senadores da oposição ocuparam as mesas dos plenários na Câmara e no Senado, impedindo o funcionamento das sessões. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou a decisão dos partidos de oposição. A oposição na Câmara e no Senado, a partir de agora, ocupam ambas as mesas e não sairemos daqui até que os presidentes de ambas casas busquem uma solução para pacificar o Brasil. Mais cedo, em frente ao Congresso, os líderes da oposição criticaram decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A líder da minoria, deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, acusou o Supremo de forjar provas contra os acusados dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Esse escândalo judicial não só faz-se necessário aprovar a anistia urgente, imediata, geral, ampla e restrita, como também tem o condão de anular toda essa investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. Como consequência imediata, então, a anistia já ampla, geral e restrita e também o impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes, com base na vaza-toga. Então, que a imprensa não fique só focando nessa injustiça também que merece o presidente Bolsonaro, a imediata soltura e liberação desse processo injusto de perseguição, mas também que puna os culpados da vaza-toga e, por fim do foro privilegiado, onde um ex-presidente deveria estar sendo julgado no âmbito do primeiro grau e está sendo perseguido pela mais alta Corte de Justiça. Ao serem impedidos de participar da sessão, deputados da base do governo criticaram a atitude da oposição. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, cobrou punição. Aqui é responsabilidade do presidente da casa reestabelecer o controle e a ordem. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave, nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma autoritária, podem e vão ser responsabilizados e têm que ser responsabilizados no Conselho de Ética, inclusive. Representantes dos partidos do chamado Campo Democrático fizeram pela manhã, na sede do PDT, reunião para afirmar a soberania do país contra a decisão do presidente americano Donald Trump, que aumentou as tarifas de exportação para empresas brasileiras.
Para o líder do PSB, deputado pernambucano Pedro Campos, as condições impostas pelos Estados Unidos são inaceitáveis. É um momento que a gente precisa ter muita clareza de quem a gente serve e o que a gente defende. Nós estamos aqui para servir aos interesses do povo brasileiro que é vítima hoje de um tarifaço que pode gerar prejuízos da ordem de 30 bilhões de reais. Também entendemos o contexto econômico por trás dessas medidas, como uma perseguição ao PIX, uma tentativa de impor ao Brasil regras em relação à nossa legislação das redes sociais, de impor a forma como o Brasil vai explorar as suas riquezas nas terras raras, e que isso deve sim ter uma resposta firme. Em pronunciamento oficial e pelas redes sociais, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram chamado ao diálogo e serenidade, convocando os líderes partidários para a solução do impasse.